Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados, vocês que creem em Deus, vocês que creem na palavra dele. Todos os que creem em Deus são meus amigos, obviamente, porque creem no mesmo Deus. E vocês que creem, sejam abençoados em nome daquele que vocês creem, que é o Senhor Jesus Cristo. Pelo Espírito dele, sejam abençoados. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, esteja numa prisão, no hospital, onde quer que você esteja, o Espírito de Deus é Deus, é grande, é todo-poderoso. Ele está em todos os lugares, é onipresente. Ele é o único onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele pode todas as coisas. Eu queria que você pensasse comigo, meditasse nessas palavras que revelam uma grandeza de fé, revelam uma grandeza de sabedoria, revelam aquilo que a gente precisa saber para poder agir a fé, para poder saber como que a fé vem e por que ela vem e como nós devemos proceder à fé. Esse texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a chamada de Abraão, fala extremamente muito, especialmente para mim, porque eu me identifico muito mesmo com esse grande vulto da humanidade chamado Abraão. Vamos ler o texto. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus, naquele momento, naquele exato momento, não mostrou para Abraão para onde ele iria, se para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. Deus apenas falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de seu pai. Então, Deus primeiro deu a ordem, primeiro ele falou. E Abraão não teve a resposta de Deus naquele momento. Para onde que eu vou? Sim, Senhor, eu vou obedecer, mas para onde? Para a esquerda, direita? Não. Ele, obviamente, meditou, pesou, raciocinou, e Deus ficou esperando ele tomar a decisão. Quando Deus viu que ele tomou a decisão, começou a embalar todas as coisas dele, começou a preparar os animais para viajar, preparar os seus servos, porque Abraão era rico, muito rico, já naquela altura. Então ele tinha que preparar as coisas. Quando ele começou a arrumar as trouxas, então naquele momento que ele começou a mostrar as coisas, que ele começou a caminhar,
Então Abraão realmente recebeu de Deus a visão para onde deveria ser. É isso que você tem que entender, minha amiga, meu amigo. Primeiro Deus fala. Ele fala com todos. Ele fala com todos os que são humildes de espírito. Ele não fala com o prepotente, o orgulhoso. Ele não fala para a pessoa arrogante. Ele fala para a pessoa que é humilde em espírito. E Abraão foi humilde para ouvir a voz de Deus. Ouviu, ficou ouvindo. Sai daí, sai dali, deixa a tua casa, deixa a tua parentela. Abraão ouviu. Depois que ele ouviu, ele então deve ter feito uma avaliação se tinha condições de obedecer aquela voz. Quando ele decidiu obedecer aquela voz, muito legal. Então o Espírito Santo mostrou para onde ele deveria ir. Então, o segundo texto que eu quero que você entenda, pode passar, por favor. Diz assim: por conta da sua humildade, mas por conta da sua humildade, Abraão recebeu fé para obedecer aquela voz. Então Abraão primeiro foi humilde, para que então depois recebesse fé para agir a sua obediência, para tomar atitude, para ouvir a voz da razão, a voz de Deus. A voz de Deus. Quer dizer, ele ouviu a voz de Deus e começou a obedecer. Obedeceu porque teve humildade para ouvir a voz de Deus. Humildade. Obedeceu porque teve ou recebeu fé de Deus para obedecer. Então, o problema que as pessoas vivem, as pessoas que dizem crer em Deus, ou que têm uma fé emotiva, uma fé do coração, é essa. Esse é o grande problema. As pessoas sabem o que tem que fazer de certo, mas a voz do coração grita mais alto. A voz do coração de Abraão deve ter gritado: poxa, rapaz, você vai deixar essas terras aí para ninguém? Você vai deixar essas terras aí ao Deus dará? Você vai largar para os seus parentes? E eles não fizeram por onde para merecer? Você não deveria deixar isso aí? Não, Abraão não deu ouvidos a essa voz. A parentela certamente iria prejudicar Abraão, porque apegado à sua parentela, ele não poderia ouvir a voz de Deus, porque a parentela iria fofocar, iria cochichar nos seus ouvidos, iria importuná-lo para contrariar a voz de Deus. Ele tinha que deixar a parentela. A casa do seu pai representa, ou era, naturalmente, a substituição. Abraão foi o substituto do seu pai. Ele era o primogênito do seu pai e ele tinha a obrigação, a autoridade do seu pai para conduzir toda a parentela, toda a família, toda a casa do seu pai. Mas, novamente, a voz da razão falou mais forte. Disse: não, eu vou obedecer essa voz, a voz de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, assim acontece na vida de cada um de nós. Eu gostaria de falar como testemunho pessoal que muitas vezes eu ouvi a voz de Deus, mas eu dizia: não, Senhor, poxa, eu sou muito jovem para me entregar, para ficar restrito à fé, a uma religião. Eu pensava que na altura era uma religião. Eu sou muito jovem,
Eu tenho um mundo pela frente. E eu não queria deixar isso. E eu fui resistindo. Até que um dia veio o aperto. Um dia eu cheguei no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, aí sim, eu me humilhei. Aí sim, eu estava preparado para ouvir a voz de Deus e tomar atitude. Receber a fé para virar as costas para a parentela, para a casa de meu pai, para esse mundo em geral. Ora, é isso que Deus quer fazer na sua vida, minha amiga e meu amigo. Talvez você seja uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa generosa, uma pessoa sincera, mas você ainda tem resistido à voz de Deus. Você tem resistido, porque o Espírito Santo fala, ele fala com você, ele fala com todos os que são humildes. Você é humilde? Ele fala, com certeza ele já falou com você. Só que você não deu ouvidos, você não quis atender a voz dele. Então, ele não deu a direção para a sua vida. E você ficou batendo com os burros na água, não é? Você sofreu, tem sofrido. Eu também sofri. Enquanto eu não dei ouvidos, enquanto eu não obedeci, enquanto eu não tomei atitude, enquanto eu não segui aquela voz, eu ficava sofrendo. Até que, quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu me rendi. Eu não tinha para onde clamar, eu não tinha para onde fugir. Você sabe que no fundo do poço, você não tem para onde olhar. Tudo é poço, está rodeado de terra. Você está lá no fundo. Você só tem um alvo, só tem um jeito de olhar, e uma porta ou uma saída é para o alto, é olhar para o alto. Eu olhei para o alto, eu clamei e Deus me ouviu. Mas ele me ouviu porque eu tive que me humilhar, eu tive que ser humilde para dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero viver na dependência Tua. Porque viver na dependência de Deus é viver na fé. Fé é viver na dependência de Deus. Por isso que a gente tem falado que a religião e a fé não combinam, porque a religião impõe regras, impõe restrições, leis pessoais próprias da religião do homem, do ser humano. Mas a fé não, a fé é a voz de Deus dentro de nós. E quando nós ouvimos essa voz, nós a ouvimos na razão, no pensamento. E aí, nós temos duas opções. Ou nós ouvimos e obedecemos, ou nós ouvimos e não obedecemos. Se nós ouvimos essa voz e obedecermos, então nós estaremos conquistando aquilo que Deus preparou, tem preparado para cada um de nós. Foi o caso de Abraão. Abraão foi um homem já com 75 anos de idade. A sua esposa com 65 anos, ela estéril, eles não tinham filhos. Mesmo assim, Abraão mostrou o caráter de homem que ele era, porque mesmo tendo a oportunidade de ter outras mulheres e realizar o sonho dele, que era ter filhos, ele não queria realizar só o sonho dele, ele queria realizar o sonho dele e da esposa e dele. Então, o sonho dele envolvia Sara, a sua esposa. Então, ele não queria gerar filhos por gerar. Não, ele queria filhos daquela mulher que ele tanto amava. Então, esse caráter de lealdade, esse caráter de fidelidade, mexeu com Deus. Por isso Deus o buscou. Por isso, Abraão era um incrédulo, era um pagão. Ele adorava outros deuses. Ele adorava outros deuses que, por final, já não adorava mais, porque esses deuses não funcionavam, não traziam o filho que ele tanto desejava. Quando Deus apareceu para ele, ou melhor, falou com ele,
não apareceu, mas falou com ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Logo em seguida, Deus fez a promessa. Deus fez 7 promessas para ele. Olha, eu vou fazer o teu nome grande, eu vou te dar nações, eu vou fazer de você um homem incrível. Você olha para o céu, você vê as estrelas, você não pode contar. Assim serão os seus filhos, a sua descendência. Mas eu sou um homem já de idade, a minha esposa é estéril. Então, Deus o convenceu que Deus iria fazer dele uma grande nação. Ora, minha amiga, meu amigo, quer queira ou não, nós somos uma dessas estrelinhas de Abraão, que Abraão viu nos céus. Você é uma dessas estrelinhas. Agora, para que esse sonho de Abraão pudesse combinar com o sonho de Deus, foi necessário que ele curvasse a sua cabeça e se humilhasse e obedecesse a voz, a voz da razão. É claro que o coração, a voz do coração, que sente, estava sendo contrariada. A voz da razão estava sendo contrariada, ou melhor, a voz da razão estava prevalecendo sobre a voz do coração. A voz do coração é a voz que contraria a razão. E eu provo isso, sabe como? Através de casamentos. Quantas pessoas casam ouvindo a voz do coração, não é verdade? Quantas pessoas estão nos assistindo agora que estão fracassadas na vida, já fizeram vários casamentos, já casaram várias vezes, mas estão fracassadas nesse casamento ainda. Por quê? Porque ouviram a voz do coração. Então, o coração é enganador, é desesperadamente corrupto. O coração é como normalmente são os políticos, corruptos. E aí você sabe como é que acontece. Só dá para trás, só faz coisa errada. Então, minha amiga e meu amigo, Abraão deu ouvidos à voz da razão, à voz da consciência, à voz do espírito, que é a voz da inteligência. E de Abraão nasceu a grande nação, ou grandes nações. Nós vamos ficar falando sobre Abraão durante algum tempo, para que você possa ter uma visão do tipo de homem que Deus quer que você seja, de homem ou mulher que Deus quer que você seja, para que você possa conquistar pelo menos aquilo que Abraão conquistou. Deus quer fazer de você um Abraão ou uma Sara. Só depende da humildade, da sua humildade em ouvir e obedecer a palavra dele. Aí sim, você vai ver que você vai arrebentar. Graças a Deus. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento que te engrandecerei, contigo estarei. Sobre o monte Moriá eu vou subir, e o sonho que me destes
quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo me abençoar. Descerei deste monte pra te exaltar. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. O teu máximo não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Contigo estarei. Vamos assistir esse pugilista que ganhou medalhas lá fora, lutando como Abraão pela fé. Vamos assisti-lo. Meu nome é Giovanni Andrade. Eu nasci no sertão da Bahia, cresci vendo lágrimas, eu cresci vendo ali o sofrimento. E meu pai começou a espalhar a gente para casa de um, para casa de outro. Eu fui para várias casas e uma dessas minha ida eu não voltei mais. Aí veio a violência, né? Eu comecei a brigar na rua, era bem magrinho, tinha bronquite, né? Eu conseguia lutar para sobreviver. Muito covarde. Você pode brigar por um cobertor. E assim, outros caras são usuários de droga, tá muito louco, o cara quer saber, quer violência, vai para cima, não tem problema. Muita gente morre. Cheguei a entrar no hospital todo ensanguentado, com a cabeça rasgada, de paulada na cabeça. E chegar assim, tipo 3 horas da manhã e a médica falar assim, ó, você não vai poder ficar aqui porque você não tem documento. Você tem que ir pra rua. Eu não aprendi nada de defesa, porque meus pais eram da roça, analfabetos. O que vai ensinar pra mim? Me defender dos leões. Pô, me vi sozinho. E falei, tenho que me defender? Como que eu vou me defender? A fome é muito forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso comer, eu tinha muita fome, então vamos roubar. Vamos pegar alguma coisa. Eu me sentia muito mal quando eu roubava. E nessas de roubar e fazer coisa errada, aí eu fui condenado, né? Eu fui condenado, cumpri 2 anos de cadeia, né? Eu fui para uma academia de boxe aberta. Lá eu não tinha nem cama, né? Eu tinha um pedaço de lona e eu dormia naquele pedaço de lona enrolado, com muito frio. E uma das pessoas que me ajudou está viva ainda, que é o Newton Campos. Ele está vivo, é o presidente da Federação Paulista de Boxe. E ele tem um projeto muito bacana, que era um projeto de lutas, né? E ele me orientava muito, ele me ajudava muito, ele me falava muito comigo. Eu busquei sempre pessoas para me orientar. E uma dessas pessoas que me orientou bastante foi um técnico de boxe, que foi o Baltazar, que para mim é o primeiro treinador para mim. E eu fui na academia e eu perguntei para ele se eu poderia treinar lá. Então eu comecei a pegar sério o boxe, o treinamento do boxe, mas era ali a minha oportunidade, mas não era o suficiente. Eu tinha muita tristeza ainda, então era uma vida de muito sofrimento e de incertezas. E aí me chamaram, não faltava um atleta para ir para a seleção paulista, e me chamaram, né? E no ônibus um rapaz falou assim, tem uma igreja aí, rapaz, que eu fui, e eu vi pessoas ser curadas, eu vi pessoas sendo, sabe, ter vida transformada, eu estou muito feliz de estar lá dentro e tal.
Aí eu lembro que eu vim, e a primeira vez que eu entrei no Brás, aqui parece que, sei lá, quando eu entrei, eu comecei a chorar muito, porque eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei de tudo, e eu vi todo mundo me tratando com carinho, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, esse lugar que... Poxa, nunca fui tratado com tanto amor assim. E um monte de gente, os obreiros, aquela coisa diferente me invadiu o meu ser. Eu falei, eu quero ficar aqui. Eu comecei a me envolver tanto na igreja que eu não queria sair mais, porque ali era a minha mãe. Era a minha família, eu achei uma família. Aí eu falei assim, meu Deus, eu achei uma família. Eu achei uma família. Tudo que eu queria ouvir, tudo. Até então, eu comecei a aprender muita coisa boa, porque era só palavra eu entrava lá e ouvia assim, você pode, você vai vencer, era isso que eu queria ouvir. Poxa, você vai vencer, você vai ser alguém. E toda sexta-feira, praticamente, tinha uma vigília aqui no Cinema Velho. Uma vigília. Aí, quando eu cheguei no Brás, e já estava tudo lotado. Não tinha lugar para sentar. Eu sentei no chão, na frente do altar. E aí eu lembro que, sabe, começou a vigília e pregação, louvores, e foi. Aí quando foi umas 3 horas da manhã, começou a busca, né? E começou a busca, e eu lembro que tinha um louvor que falava, fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Parece que foi... tens meu coração para pousar. Foi o louvor que cantou. Eu buscava com muita força. E aí, eu comecei a buscar tão forte. E uma alegria muito, muito forte. E cada vez que eu falava, eu queria falar mais, Eu falei, né, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu fiquei muito feliz, fiquei feliz, aquela felicidade grande. Entrei no ônibus, eu tinha que me segurar. Porque eu queria falar de Deus para todo mundo, aonde eu fui. Aonde eu ia, eu falava para a pessoa, olha... E aí pronto, eu já andava com panfleto, com óleo, eu já fui aprendendo tudo. O Espírito Santo me deu uma força de leão. Eu já não tinha medo de nada, aquela tristeza minha já tinha ido embora. Eu sabia que a partir daquele momento eu não era mais um derrotado, já não era mais um zero à esquerda. A minha opinião é essa, né? Eu tenho dentro de mim o próprio Deus. Eu já tinha uma carteirinha da Federação Paulista que o presidente me ajudava muito. Aí eu falei, olha, eu vou pegar essa carteirinha e vou para a Argentina lutar lá. E eu falei, seu Alberto, como está, seu Alberto Rios? Ele falou, Giovanni, você trouxe o documento? Eu falei, tem. Mostrei para ele, falou, você não pode lutar mais aqui, você tem que voltar para o Brasil. Aí eu lembro que falei, não, eu tenho o Espírito Santo. Eu entrei no banheiro e falei, eu lembro da oração, falei, Deus, como o Senhor abençoou Abraão no deserto, eu estou no deserto. Não tem nada aqui, o cara falou que eu tenho que ir embora. E de repente me chega um outro brasileiro, porque ele levava brasileiros para lá. E falou assim, olha, não tem ninguém para ir com você. Meus treinadores aqui não tem como ir com você. José Carlos da Costa era o boxeador, categoria grande já, uns 70 quilos quase. Então você paga a passagem desse brasileirinho aqui, leva ele com você. E chegando lá, veio a imprensa, tudo em cima, porque o rapaz é bem conhecido, né? E foi a imprensa em cima dele, eu só segurando as coisinhas para ele, a malinha para ele. Aí falou assim, olha, não tem ninguém para você fazer a apresentação com você, José Carlos da Costa. Eu falei, tem um brasileiro, o brasileirinho, você é lutador? Eu falei, sou lutador sim. Você não pode fazer para ele só uma apresentaçãozinha pra gente filmar aqui, a TV filmar para fazer uma chamada? Eu falei, posso. Eu falei, minha oportunidade. Para se exibir, porque ele mostrar que ele era o bambambam. Ele me bateu. Ele me bateu muito forte. E eu não me aceitei. Eu fui para cima dele também. E ali eu bati nele, eu machuquei ele também. Aí o empresário falou assim, olha, este brasileiro, Giovanni, é bueno brasileiro. Quer pelear no show? Você quer lutar no evento? Eu falei, pronto. Falei, meu Deus, meu pai, fui no banheiro, vou pro banheiro. Falei, meu Deus, olha, eu vou lutar.
nem que seja com o Mike Tyson, eu vou lutar. Minha oportunidade, o senhor me ouviu. E eu ganhei por nocaute no 4º round. E aí eles me falaram assim, você não vai embora, você vai ficar morando aqui com a gente. Entrei no ranking mundial lá na Argentina. E a ascensão era muito rápida, porque eu era muito novinho na categoria e eu subi muito rápido na categoria. Eu entrei no ranking do mundo com 12 lutas, isso é impossível. E a minha carreira começou, ganhei o título brasileiro em seguida, lutando no restaurante Leopoldo. Ganhei o sul-americano, um recorde um nocaute muito rápido, um dos mais rápidos nocautes da história. Fui para Los Angeles, que nessa época, quando eu fui para Los Angeles, eu estava lutando em Los Angeles e quem estava lá assistindo as minhas lutas era o Mike Tyson, era Julio César Chaves, era os atores, era Sylvester Stallone, tudo assistindo minha luta, e eu lutando ali. Quando foi em 1997, eu fui campeão do mundo da categoria dos 53 kg, 520 gramas, lutando no Brasil. E aí a minha carreira não parou mais. Porque a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, então aquele medo, aquela fragilidade que eu sentia que, puxa vida, será que eu vou conseguir? Será que não vai dar mais? Né? Então, mudar tudo de repente. Eu sou muito feliz hoje. Deus me deu uma família linda. E pela misericórdia dele, eu busco todos os dias, como se estivesse buscando pela primeira vez. Porque eu preciso alimentar ele. E hoje eu tenho uma academia, um local onde o jovem entra, só de entrar na recepção, ele se sente feliz. Alguém que já se livrou do vício do nosso meio, pode ser vício da bebida, da droga, levanta a mão lá atrás. Olha aqui, ó. Ele fala, pronto, eu estou sendo valorizado. E um local onde tem professores, tem um local digno para que o jovem seja duplamente abençoado. Quando Deus chamou Abraão na terra de Harã, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus manda Abraão sair de Harã, para depois mostrar a terra que ele iria possuir. Deixar tudo para trás demonstrou disposição e obediência para continuar ouvindo a voz de Deus. Abraão foi um exemplo de vida plena, abençoado em tudo e o pai de uma grande nação. Quando Deus nos chama à prova, Ele sabe que podemos obedecer. Recusar esse chamado é deixar de ouvir a voz do Altíssimo. É por isso que muitos fracassam na vida, no casamento, a família dividida, vida financeira falida, a saúde e a vida espiritual esfacelada. São dominados por emoções e se recusam a deixar as vontades da própria vida. Somente quem tem fé e disposição de deixar tudo para trás pode alcançar a vida plena e ser a própria bênção, assim como foi Abraão. Vem aí a fogueira santa na fé de Abraão. A oportunidade de ouvir e obedecer o mesmo chamado. Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Meu nome é Graciele, eu tenho 41 anos e eu moro na cidade de São José do Rio Preto. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, ela teve um AVC, que a deixou praticamente imobilizada. Eu morava no Paraguai nessa época e a gente teve que retornar para o Brasil para ela ser hospitalizada aqui. Devido a esse AVC que ela teve, ela ficou com sequelas, né, do lado esquerdo e ela não mexia mais o braço, ela não mexia mais a perna e ela perdeu a visão. O cuidar da minha mãe era um verdadeiro fardo, mesmo eu amando a minha mãe. Eu amava a minha mãe, mas eu não conseguia demonstrar amor por ela. O relacionamento com meu pai não era fácil, era muita briga, praticamente todos os dias, pelas condições dele de bebidas,
ele não conseguia também me dar o carinho e a atenção que eu precisava. Ele ficava muito fora de casa também. Então, quando a gente estava junto, era sempre discussão. Eu não sabia se minha mãe ia voltar dessa doença, se ela ia morrer, como que ela ia ficar. Foi aí que a minha depressão começou a se agravar. Eu passei a consumir droga todos os dias. Automaticamente, eu já senti necessidade de beber e eu fui atrás de pessoas que tinham como me oferecer a bebida e a droga. Eu fiquei pior, a depressão foi muito pior. Eu me sentia muito mal, eu me sentia assim, uma pessoa sem valor nenhum. Eu procurava quem tinha algo para me oferecer, que era droga. Se essa pessoa tinha droga, eu tinha amizade com ela. Se essa pessoa ia se relacionar comigo, eu tinha amizade com ela. Se não, eu já saía e ia procurar outras pessoas. Logo, eu conheci meu esposo. Eu me casei para poder sair de casa. Eu queria me livrar daqueles problemas que eu tinha. Logo veio meu filho, mais velho, e foi um relacionamento bem difícil. Foram 11 anos de casamento, com muitas brigas, muitas discussões. E nessa época eu ainda usava droga e isso tudo se agravava, né, com as drogas. Meu esposo nessa época se envolveu com o crime e a gente teve que vir embora para São José do Rio Preto. E aqui eu achei que fosse mudar, que a vida fosse melhorar. Aqui foi pior. E eu fui procurar psiquiatras e psicólogos. E eu fui diagnosticada com depressão grave. E ali foi passado para mim as terapias, foi passado os remédios, comprimidos para dormir e comprimidos para se manter bem durante o dia. E eu fiz esse tratamento durante uns 5 anos mais ou menos. Eu comecei a fazer esses tratamentos e participar de algumas terapias. E eu fui convidada a participar de reuniões numa outra denominação. Eu fiquei um tempo sem usar droga, sem beber, sem fumar, mas logo eu tive a infelicidade do meu esposo vir a falecer por conta da criminalidade. Ele se envolveu e ele foi assassinado. Ali eu voltei a beber novamente, a usar droga novamente, e ali veio a primeira tentativa de suicídio. Eu peguei uma faca e comecei a me cortar. E ali eu desmaiei. A vontade de morrer era tão grande que eu ouvia vozes dizendo para mim: se joga na frente do carro, joga a moto na frente do carro. E dessa forma eu tentei 2 vezes, uma na rodovia e uma outra na cidade. Eu não consigo entender e nem explicar o que acontecia, porque eu jogava realmente a moto em frente dos veículos. Mas quando eu vi, eu estava jogada no acostamento, no mato. E eu comecei a assistir as programações e uma madrugada dessa foi falada uma palavra para mim, que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que buscar ajuda, que se eu não buscasse ajuda poderia ser tarde. Então foi falado para mim: vem até a igreja mais próxima, dá um passo de fé e sua vida vai mudar. E falei: então eu vou. E tem que mudar, porque se não mudar alguma coisa, se hoje não mudar algo, eu vou me matar de verdade e dessa vez vai ter que acontecer. Eu ouvia falar muito mal da igreja, né? Da denominação que eu era ensinado que era uma seita. Então eu tinha muito preconceito, mas algo falava para mim: é lá que você tem que ir. Hoje eu sei que era o próprio Deus falando comigo. É lá que você tem que ir. Então eu tive que deixar o meu orgulho, fechar numa gaveta, trancar a chave e jogar fora para poder ir até a igreja. A igreja estava lotada, a reunião já tinha começado e eu entrei. E sentei no banco e lá fiquei. Eu fiquei paralisada. Eu lembro que eu sentei e fiquei. Eu estava sob efeito de droga. Então ali eu estava assim, paralisada, ouvindo. E o pastor falando.
E aí, depois da reunião, ele falou, fica firme, volta amanhã, vem receber uma oração. E eu voltei. Me senti acolhida, me senti, sabe, amada ali por aquelas pessoas. Então, eu falei, poxa, né, não é igual as pessoas falavam. Não é aquilo que as pessoas falavam. E cada dia que eu participava das reuniões de libertação, eu fui mudando. Eu fui ficando, fui tendo alegria dentro de mim. Eu fui tendo paz. Eu fui tendo uma esperança. Isso foi gradativamente. E depois de 2 meses participando dessas reuniões, eu fui completamente liberta dos vícios. Eu já não tinha mais a vontade de morrer. E ali eu já não vi mais a necessidade dos medicamentos. Eu mesma falei, eu não preciso mais disso. Eu estou curada das drogas, por que eu vou continuar tomando esses remédios? Então eu parei de tomar remédio. E eu não tive nenhum tipo de reação contrária. Eu aprendi que eu tinha que perdoar também, né? Então eu comecei a buscar a perdoar as pessoas. Então eu tive que perdoar meu pai, eu tive que perdoar meu esposo. Mesmo morto, eu tinha um ódio absurdo dele, porque eu descobri várias traições depois que ele morreu. Falar, meu Deus, eu vou pedir perdão para quem? Meu pai não está mais aqui, meu marido não está mais aqui. Então eu peço perdão para o Senhor e eu tiro esse sentimento dentro de mim. E a partir de hoje eu não quero mais ter esse sentimento ruim. Eu consegui pedir perdão para minha mãe também, por todos os anos que eu não cuidei dela como eu deveria. Esses anos que eu vim para a igreja, que eu me converti, eu pude amar minha mãe, indo visitar ela no lar, na casa de repouso, da forma que eu nunca amei. Então foi o tempo perdido, foi recuperado. E eu tenho certeza que minha mãe foi salva porque ela aceitou Jesus, ela entregou a vida dela para Deus um dia antes dela parar de falar. Então foi muito forte, foi muito gratificante esse momento com ela, momento de dor, mas ao mesmo tempo momento de certeza da salvação. Pedi perdão para os meus filhos, porque eu fiz eles sofrerem coisas que nenhuma criança precisava sofrer. Eu pedi muito perdão e eles aceitaram, então houve uma reconciliação na família. Na outra igreja eu achava que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha essa verdadeira paz e essa verdadeira alegria. Então eu conversava com os obreiros, os pastores, eu perguntava, mas como que você sabe que você tem o Espírito Santo? Você é feliz verdadeiramente? E eu falava, não, não estou usando mais droga, mas eu não sou feliz verdadeiramente. Nada pode te atingir, o mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro de você tem que ter paz. Aí eu quis saber como que era aquilo. E assim foi que eu comecei a buscar. Então tudo que era falado para mim fazer, faz jejuns, faz propósitos, busca verdadeiramente ter essa paz. Eu passei a ouvir a programação do Bispo Macedo ao meio-dia. Isso me ajudou muito, muito mesmo. A identificar onde eu estava errando, aonde eu precisava mudar, o que eu precisava fazer. Então passei a ler a Bíblia de uma forma que não da forma que eu lia antes, com o contexto, com a história, não. Eu passei a trazer aquela palavra para dentro de mim, para aplicar na minha vida. Eu fiz um sacrifício, mas principalmente eu entreguei minha vida para Deus. Foi esse a principal entrega que eu fiz no altar. Então eu disse para Deus, eu não tenho muita coisa, mas é como a música, né? Mas o que eu tenho é minha vida. Eu coloco tudo aqui. E eu não vou descer daqui da mesma forma. E eu me lembro que quando eu passei pelo altar, eu recebi o Espírito Santo. Uma alegria tão grande que eu achei que eu não fosse conseguir descer as escadas do altar, porque era algo inexplicável. Eu comecei a rir, uma alegria muito grande. Eu sabia que Deus estava ali comigo. Eu tinha certeza disso. E dali para frente eu não senti mais nada do que eu sentia antes. Aquela tristeza desapareceu. Aquele vazio desapareceu.
aqueles pensamentos, sabe, de morte, de tristeza, de ai, por que eu existo? Para que eu nasci? Acabou tudo isso. Então, desse dia em diante, tudo mudou. A minha família, ela viu a mudança na minha vida. Então, isso para mim é uma vitória muito grande. Porque quem me viu lá atrás não via assim, meu Deus, ela vai sair dessa ou vai ser daqui para pior? Ou a gente vai receber uma ligação dela morta. Então hoje é muito gratificante, eu tenho convívio com eles, sabe? E sempre eles me falam, olha, você venceu. E isso para mim é uma vitória. Levar eles saberem que eu estou bem, que eu consegui recuperar, né, a minha autoestima, eu consegui recuperar os meus filhos, que eu estou trabalhando, que eu estou ajudando outras pessoas, né? Hoje eu faço parte dos grupos, né? E hoje eu levo vida para as pessoas. O Espírito Santo, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada. Pois é, minha amiga, você vê o testemunho dessa mulher de fé, essa criatura, é um testemunho para a gente ouvir várias vezes, porque no testemunho dela nós aprendemos os mistérios e segredos da fé. Porque não basta você frequentar a igreja, não basta receber um milagre da cura, da libertação das drogas. Tem que acontecer o recebimento do Espírito Santo. Tem que acontecer o batismo com o Espírito Santo. Se não acontecer isso, tudo que acontecer não é nada, é vazio, cai no vazio. Então você que está me ouvindo, me assistindo agora, você já alcançou muitas bênçãos de Deus, mas se não recebeu o Espírito Santo, você continua pobre e miserável, porque o Espírito de Deus, como o caso de Giovanni e como o caso dessa senhora, fez a diferença na vida deles. E é o que faz a diferença na minha vida. E é o que fará a diferença na sua vida. Eu não quero aqui ficar tentando lhe convencer para receber o Espírito Santo. Eu estou lhe dando a dica. Estou mostrando o caminho. Agora é você quem decide. Se você investir toda a sua força, toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, colocar no altar e dizer, ó Deus, está aqui a minha vida, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Você vai ver que o Espírito Santo vem na hora e nunca mais você será a mesma criatura. Nós vamos assistir mais um testemunho que faz a diferença na vida das pessoas. Vamos assistir, por favor. Me chamo Adriano Natal Rocha, tenho 42 anos, sou supervisor de logística e sou de São Miguel Paulista. Meu primeiro contato com a Igreja Universal foi através da mídia, e uma dessas me chamou a atenção foi a questão de um evento que teve no Maracanã, onde mostrava sacos pretos, onde diziam que eram dinheiro, e aquilo ficou na minha mente. Como que ele pode, um homem, ir ao extremo de fazer um movimento e aproveitar das fraquezas da pessoa e arrecadar dinheiro? Então, não tinha, mesmo eu sem conhecer, criou-se uma raiva, um preconceito muito grande com essa forma que era feito. E às vezes a pessoa, amigos, ia me convidar, eu falei, eu ir numa igreja dessa, que é onde o líder é ladrão, é acusado de tudo. E as pessoas ainda questionavam, pô, Adriano, mas como que você nem conhece? Eu falei, pô, mas está estampado nos jornais, será que todos os jornais estão mentindo que ele é ladrão? Então, para mim, a única forma de eu saber é vendo nos jornais, e os jornais estão dizendo, você procura na internet, nos telejornais, nos jornais escritos, revista, só acusação. Então, eu só via o bispo e a igreja como ladrões, arrecadadores de dinheiro. Eu, paralelo a isso, eu era uma pessoa que eu era problemático no casamento. Eu era uma pessoa muito ciumento. Eu chegava a sufocar a minha esposa. Eu morava de favor,
Então, eu não era definido na minha vida financeira. Eu me sentia uma pessoa fraca, debilitada, porque até então eu não poderia dar tudo aquilo para minha família que eles mereciam. E, por incrível que pareça, mesmo eu com toda a minha visão que eu tinha, a ótica que eu tinha da pessoa do bispo, a minha esposa ela chegou primeiro na igreja. E aí eu peguei e falei, não é possível, justo a Igreja Universal. Nessa igreja, não. Você poderia ir em todas as igrejas, menos essa, aonde o líder ladrão, você tem visto, tem acompanhado comigo. Até eu lembro como fosse hoje, um determinado dia, eu falei para ela assim, você vai ter que escolher entre você frequentar, entre você essa igreja ou casamento. E ela continuou permanecendo em outro horário. Até que chegou ao extremo de eu ter um problema de saúde, e aí ela me chamou. A única forma de você mudar a nossa situação é a gente ir buscar a Deus. Nem que seja na Igreja Universal. E vou te fazer o convite, se você for amanhã, nunca mais você vai sair da presença de Deus. Quando ela falou aquilo, eu fui dormir, eu fiquei pensando. Falei, poxa, pera lá. Eu vi tudo. O bispo Macedo é ladrão. A igreja é uma seita. Tudo isso. Mas a minha esposa, não é possível que ela quer meu mal. Ela quer meu bem. E eu peguei e falei assim, eu vou. E quando eu cheguei, quando eu entrei na igreja, parecia não, era certo que era para a transformação da minha vida. E eu participei, eu engoli cada palavra que foi falada por aquele pastor que estava dando aquela palavra. E quando eu saí, tudo que eu tinha, que eu vi o bispo Macedo como ladrão, que eu vi a igreja como seita, tudo parece ter passado uma borracha na minha mente. Eu estava na reunião e tudo que eu vi e que eu ouvi, eu nunca tinha sentido na minha vida a paz que eu senti. Uma certeza que daquele dia em diante a minha vida ela ia mudar. E ali eu tive não como uma religião, mas como uma escola da fé que nos levava a conquistar, não só conquistar financeiramente, mas principalmente conquistar a nossa salvação. Eu saí da onde eu estava, que eu morava no fundo da casa da sogra, e andava de a pé, ia para a igreja de a pé, não sabia, muito pelo contrário, não sabia nem que era dirigir. Hoje eu ando de carro importado, eu, minha esposa, meus 2 filhos, estamos aí, somos bem comunicativos, nós temos diálogos, nós entendemos o nosso casamento. Eu posso dizer que é um casamento abençoado por Deus. Se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, com certeza, 100% de certeza, eu não estaria nem aqui, porque da forma que eu era, da maneira que eu agia, ou eu tinha dado cabo da minha vida, ou eu tinha cometido alguma atrocidade com a minha esposa. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de encontrar com ele, era pedir perdão por todos os pensamentos. Eu, sem conhecê-lo, sem conhecer ele, eu tinha todos aqueles pensamentos maléficos, aqueles pensamentos que não se condiz com a pessoa que ele é. A pior coisa que aconteceu foi eu ter dado ouvido à mídia. A pior coisa porque eu atrasei a minha mudança uns 4 anos. E qual é a melhor coisa que aconteceu? Foi eu ter conhecido Jesus na Igreja Universal. Assim como eu estava enganado com tudo aquilo que a mídia me encheu, e hoje, eu conhecendo, sabendo do trabalho, eu desafio você que outrora era da forma que eu era, você vir participar, você passar a ouvir os programas, pode ter certeza, vai mudar, porque a minha vida, ela não mudou, ela transformou, depois de que eu ouvi a verdade e deixei de ouvir aquilo que a mídia falava que era mentira.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Meu Pai querido e amado, digno de toda a honra, toda a glória, só o Senhor é digno. Ninguém mais, nada nesse mundo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, terá a dignidade que o Senhor tem. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Porque coisas como estas, meu Pai, só o Senhor é capaz de fazer. Só o Teu Espírito é capaz de transformar uma vida imprestável numa vida nova. Eu te peço, meu Pai, em favor das pessoas que participam dessa programação, todos os seus entes queridos, todo o teu povo, eu te peço pelos teus servos, eu te peço pela tua igreja, eu te peço por todos os que participam dessa programação, direta ou indiretamente. Venha, meu Deus, fazer grande o teu nome na vida deles. Ó poderoso de Israel, quem é contigo, ou quem está contigo, ou quem o Senhor tem estado, é impossível não vencer. E eu te peço por toda essa gente que me ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Quando Deus falou a Abraão: sai da tua terra e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Mesmo sem saber a direção, deixou para trás Harã, e a fé foi a razão de trocar tudo por aquilo que não viu. A fé é a certeza do que ainda está por vir, estar convicto do que não se vê, é crer que o impossível sempre vai acontecer na vida de quem olha para Abraão. Quando Deus pede, Ele quer dar. Quando prova é para exaltar. Quem crê não olha a própria condição. Quem tem a vida no altar obedece a Deus sem questionar. O altar é para quem tem disposição. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e sempre procurando levar a palavra para despertar a sua fé, para que a sua fé inteligente, a sua fé com inteligência, você venha tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido na sua palavra, tudo. Porque não é possível você crer num Deus tão grande e viver uma vida tão ínfima, tão pífia, tão insignificante. Vamos partir para a fé, pela fé no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. A fé é a certeza do que ainda está por vir, estar convicto do que não se vê, é crer que o impossível sempre vai acontecer
acontecer na vida de quem olha para Abraão. Quando Deus pede, Ele quer dar. Quando prova é para exaltar. Quem crê não olha a própria condição. Quem tem a vida